Ainda é o tempo da graça. Plena redenção está aí. Por nós pagou Jesus no Gólgota. Multidões estão com anseio de irem para a glória, encontraram a salvação. Paz para suas almas. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a glória. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, peregrinos no teu reino. Nenhum nome sobre a terra é igual ao teu. O trono da graça foi aspergido com o sangue do sacrifício e os pecados foram perdoados. Deus jamais se lembra deles. O sol do amor do Salvador vem sobre bons e maus. O povo da nova aliança foi unido através do seu sangue. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a glória. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecado, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdote, reis no teu reino. Em nenhum lugar na terra há um nome que seja igual ao teu. Se você vem confuso, precisando de ajuda, para você a salvação, o que o mundo não pode te oferecer, você encontra no Gólgota. Paz para perguntas e dúvidas, cura para toda dor e força para carregar a cruz e amor para o coração vazio. A ti, ao Cordeiro de Deus, seja a glória. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecados, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, reis no teu reino. Em nenhum lugar na terra há um nome que seja igual ao teu. Ao Cordeiro de Deus seja a glória. O teu sacrifício está consumado. Da nossa culpa e pecados, tu nos libertaste. Nós somos um povo de sacerdotes, reis no teu reino. Na terra não há nenhum nome que seja igual ao teu. Fiquem firmes em todos os caminhos na palavra de Deus. Te dará rica bênção e é a tua proteção segura. A palavra
é a luz da tua vida. A palavra da cruz. A palavra não passará. Não são ouro nem joias que sejam iguais a esse tesouro. Ele sacia a sede da alma e torna os mais pobres os mais ricos. A palavra é a luz da tua vida. A palavra da cruz, a palavra não passará. Pode proteger o jovem para que seja sem falha. Concederá consolo aos oprimidos e aflitos. A palavra da cruz é a luz da tua vida. A palavra da cruz, a palavra não passará. Ela salva os perdidos e os desviados leva para casa. Está oculta em Deus, como o mel. A palavra da cruz é a luz da minha vida. A palavra não passará. Segure-se firme na preciosa palavra de Deus. Ela te guiará seguramente para o lugar celestial. A palavra da cruz é a luz da tua vida. A palavra não passará. A palavra da cruz é a luz da tua vida. A palavra não passará. Nós saudamos nesse domingo de manhã todos os irmãos e irmãs mundialmente para a transmissão Contemplação Bíblica da Palavra com o irmão Frank. Nós somos gratos a Deus por esta oportunidade de ouvir a palavra revelada de Deus. Que o Senhor possa guiar o irmão Frank através do seu Espírito para dizer aquilo o que o Senhor quer comunicar à congregação. Antes do irmão Frank falar conosco, lerei uma palavra de introdução, um versículo da carta de Judas, capítulo 1, versículo 3. Judas 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos.
Por favor, irmão Frank. Graças seja ao Senhor que podemos levar essa palavra a sério. Lutar pela fé que foi dada aos santos, aos redimidos, aos agraciados, aqueles pertencentes à congregação do Senhor, foi dada de uma vez por todas. Um Senhor, uma fé, um batismo. E nós somos gratos ao Senhor por isso, que fomos trazidos de volta ao começo. E de fato, podemos crer assim, batizar assim, ensinar assim, como foi no princípio através dos apóstolos, como foi feito assim no nome do Senhor. Nós vivemos no tempo no qual, de fato, tudo é restaurado e trazido de volta ao estado original. Então, nós batalhamos pela fé que, de uma vez por todas, foi dada aos santos. Como o irmão Branham expressou tão claramente, ele disse: existe a verdadeira fé e existe a fé fabricada e existe a incredulidade. Deus nos conceda graça que não estejamos na incredulidade, não na fé autofabricada, mas na fé permaneçamos, que foi dada aos santos de uma vez por todas, e que, de fato, ensinemos somente assim como apóstolos e profetas ensinaram e como nos foi deixado na Santa Escritura. Por favor, nós lemos de Colossenses, o capítulo 3, versículo 3. Colossenses 3, versículo 3. Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. De fato, é assim que, para uma verdadeira conversão, para um verdadeiro novo nascimento através do Espírito de Deus, faz parte que nós tenhamos morrido o velho homem e vestido o novo homem, para que possamos viver uma nova vida, caminhar com o Senhor, que a todos os ouvintes, a todos os irmãos e todas as irmãs, que seja concedido por Deus de verdadeiramente poder dizer: eu morri ou fui crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive a sua vida através de mim. Por favor. Nós lemos de Colossenses 3, versículo 4.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Também para isso nós falamos amém. Se Cristo em nossas vidas se manifestar, quando realmente se tornar manifesto que vivenciamos uma conversão, um novo nascimento, uma renovação, que vivenciamos essas coisas, se Cristo em nossa vida se manifestar, puder se manifestar, a sua natureza, a sua palavra, o seu amor, a sua graça, se aquilo que através da redenção, pela graça, nos foi concedido, se tornar revelado, que possa ser visto, que simplesmente exista, então louvado e glorificado seja o nosso Senhor, que sinceramente e honestamente podemos dizer, o Senhor de fato fez tudo novo. A Ele seja a honra por isso, eternamente. Por favor, nós lemos de Colossenses 3, versículo 5. Colossenses 3, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Também esta palavra é uma séria exortação a todos os crentes. Então, mortificai, pois, os vossos membros. Nós temos que, de fato, em temor diante de Deus, colocar nossa própria vida no altar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, para que a tua vida possa ser vivida através de mim. Que de fato se torne revelado que somos pessoas crentes nas quais Jesus Cristo tomou morada pela graça. A Ele seja trazida a honra por isso. Nós lemos de Colossenses 3, dos versículos 8 a 10. Colossenses 3, versículos 8 a 10. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém. Também isto tem que acontecer, se tornar realidade em nossas vidas, que nós temos despido o velho homem com tudo que faz parte e que nós vistamos o novo homem que foi criado à imagem de Cristo, e assim possamos de fato viver
uma nova vida, caminhar assim com Deus. Por favor. Nós lemos de 1 João, capítulo 2, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Hoje, nós, de fato, em todas essas passagens bíblicas, somos mencionados pessoalmente. E é disso que se trata. Deus hoje não fala ao teu vizinho, a outra pessoa. Hoje, o Senhor fala a cada um pessoalmente. E nós olhamos no espelho da palavra se tudo em nossas vidas está em concordância com Deus e com a palavra de Deus. Porque somente se o comprazer de Deus descansar sobre nós, nós tomaremos parte no arrebatamento. Sobre Enoque, o comprazer de Deus estava e ele foi arrebatado. Da mesma forma, nós temos que aceitar na fé do nosso Senhor e Redentor. Foi dito: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora é o tempo, chegou o tempo, quando Deus, em todos os seus filhos e filhas, quer encontrar com prazer, para que de fato possamos estar na sua vontade e sermos encontrados na sua vontade pela graça, para que nada condenável mais esteja em nós, mas nós, com pura consciência, e como está escrito, os de coração puro são aqueles que verão a Deus. Que Deus, de todos os seus filhos e filhas, agora, de fato agora, possa fazer aquilo para que sejamos puros de coração, lavados no sangue do Cordeiro, purificados na palavra de Deus, santificados pela graça, no santo nome de Jesus. Amém. Nós lemos de Hebreus 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Também isso faz parte. O Senhor, de fato, Ele pensou em tudo. E aos crentes, seja aos jovens, seja aos filhos, seja no casamento, o Senhor, de fato, Paulo, especialmente, ele pôde utilizá-lo para que tudo fosse escrito, o que deve ser dado à congregação da nova aliança, e disso também faz parte o casamento, que de fato seja feito, carregado veneradamente em honra, de acordo com a palavra de Deus. Eu não quero entrar em maiores detalhes. Todos os crentes sabem o que nesse tempo acontece, tudo o que é feito, e Paulo, ele de fato expressou. Por favor, nós lemos da carta aos Romanos, o capítulo 1,
versículo 26 e 27. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Também isto faz parte. Nós todos sabemos o que foi no tempo de Abraão. Esse foi o tempo de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu nessa época? Abraão viveu 2000 anos após Adão, e o mundo inteiro, de fato, havia saído dos trilhos, como nós acabamos de ler, e Deus, de fato, com aquilo tudo aquilo que havia em Sodoma e Gomorra, ele fez um fim. Ele teve que fazer um fim a isso, porque blasfemaram a Deus, zombaram de Deus, e a ordem de Deus eles pisotearam. Deus não pôde mais ver isso, e por isso, direcionado aos crentes, que o casamento o matrimônio seja mantido em honra, e o leito matrimonial seja sem mácula. Também, isto também tem que ser dito claramente aos crentes. Está escrito na Bíblia, isto foi direcionado a nós. Aceitem e agradeçam ao Senhor por isso. Por favor. Nós lemos de Efésios, o capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e saudações. Nós escolhemos essa palavra para dizer o seguinte claramente. Nos tempos bíblicos, de fato, havia em cada cidade somente uma congregação. Aqui, Paulo está se direcionando sua carta à congregação em Éfeso. E quem em Apocalipse 2 e 3, quem ler lá, pode constatar que as 7 cartas, as 7 diferentes congregações em 7 diferentes cidades foram enviadas. Todas as cidades foram mencionadas, de Éfeso até Laodiceia. O que simplesmente tem que ser dito é o seguinte: vamos a Atos dos Apóstolos, voltemos lá. No capítulo 2, nos é relatado que após a pregação de Pedro, 3.000 pessoas se deixaram batizar. A graça, o perdão, tudo o que Pedro lhes havia pregado, eles aceitaram e então se deixaram batizar.
E assim, 3.000 pessoas estiveram na congregação inicial. Mas que em Atos dos Apóstolos 4, versículo 4, quem ler lá, encontrará que já naquela época 5.000 pessoas estavam na congregação. E se lemos corretamente, então encontramos que havia escolas bíblicas que eram feitas para lá e para cá nas casas, mas que todos se reuniram no salão de Salomão, no cenáculo, para ouvir a palavra do Senhor. Então houve, no tempo dos apóstolos, nenhuma cidade sequer onde houvesse 2, 3, até 9 diferentes congregações. E o Senhor, Ele se direcionou ao mensageiro, ao anjo da congregação. E então, esse passou adiante. Hoje, eu pergunto, de fato, e eu já uma vez mencionei do irmão Peregrin, que naquela época disse, em Tucson, no Arizona, há 9 diferentes congregações dentro da mensagem. Então eu pergunto, quem dos 9 irmãos servidores recebeu um chamado, um envio? Quem recebeu uma missão a partir de Deus? Todos fizeram o que eles mesmos queriam fazer. Nós temos que nesse tempo, voltar a Deus, a sua palavra. Se, por exemplo, um apóstolo Paulo se escrevesse para a congregação em Krefeld, por exemplo, a quem escreveria? Na nossa região, ainda há 4 diferentes congregações que se referem ao irmão Branham e à mensagem do tempo do fim. Mas, se somos sinceros, então temos que voltar ao princípio. Nós temos que voltar aos Atos Apóstolos, no começo, na congregação em Éfeso e a todas as cidades. E também agora nós temos que voltar ao começo. E nós agradecemos a Deus, o Senhor, que Ele de fato pôde utilizar o irmão Branham para que a palavra da hora fosse trazida, que nós fôssemos levados ao começo original, primitivo, e de fato reconheçamos que todo o próprio agir diante de Deus não será aprovado por Deus, e que a ordem divina, antes do retorno de Jesus Cristo, será estabelecida na congregação noiva, será encontrada lá. E nós agradecemos ao Senhor que Ele mesmo cuidará disso. Por favor, nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Mas vos exorto, amados irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não
haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Amém. Essa é a linha de prumo divina. O versículo deveríamos, de fato, ler mais uma vez. No mesmo sentido, no mesmo pensamento em tudo, estar concordando em tudo. Se quer uma única doutrina estranha, um coração, uma alma, por favor, leia o versículo mais uma vez. 1 Coríntios 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, uma exortação, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo se refere ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me refiro ao nome, ou através do nome do Senhor Jesus Cristo. Por favor, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Então todos juntos tenham uma só fala. Amém. Vocês estão de acordo com isso? Vocês querem se inclinar diante da palavra de Deus? Ou vocês querem ir por próprios caminhos adiante? Se eu devo dizer sinceramente, no meu profundo íntimo, estou entristecido sobre as diversas direções. É simplesmente incompreensível o que acontece na mensagem do tempo do fim, ou fora da mensagem. Tudo o que é feito. Eu vos dou um exemplo. No tempo do irmão Branham, foi festejado a Santa Ceia com centenas de pequenos copinhos, como copinhos de licor. E agora me foi enviado aqui uma caixinha, como a Santa Ceia deve ser festejada. E eu vos digo, é uma blasfêmia contra Deus. Aqui, nesse pequeno copinho, de um lado está a coisa que nós devemos tomar como pão, e do outro lado está o suco que devemos beber. Aqui está aqui vocês veem aqui o pão da Santa Ceia foi colocado em cima e colado. Então, e o conteúdo com suco, e aí mais uma vez fechado. Agora, aquele que quer tomar parte da Santa Ceia, ele pega esse tal negocinho aqui, abre a primeira tampinha, pega então esse tablete aqui, então, e toma para si. Então ele pega a segunda tampinha, tira e bebe então o suco. Isso deve-se achar que é possível fazer, que dentro da mensagem tal coisa condenada, amaldiçoada pode existir. Eu grito a Deus, eu não posso suportar. Já desde o começo, todas as falsas doutrinas sobre 7 trovões, sobre 7º selo, sobre aquilo que o irmão Branham voltará, e que a ressurreição acontecerá, e que os mortos 4 a 6 semanas ficaram aqui. Quantas falsas doutrinas foram proclamadas com referência ao profeta, com referência à mensagem do tempo do fim. É incompreensível. Eu não posso mais me calar. Eu tenho um chamado divino
um envio divino, uma missão divina, e com isto o aperfeiçoamento da congregação noiva está ligado. Eu digo somente por profunda dor que todos os irmãos que proclamam ou assumiram próprias doutrinas, formaram próprios grupos. O que vocês querem começar com isso? Vocês causaram partições, dissensões, e vocês sabem o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos ler mais um pouco adiante. Nós lemos da carta de Judas, versículo 19. Estes são os que causam divisões, pessoas sensuais, que não têm o Espírito Santo. Sim, são de fato pessoas sensuais que não têm o Espírito Santo. E o irmão Branham, ele tão frequentemente enfatizou, especialmente nas pregações de 1965, de Romanos 8, versículo 11, se o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos estiver ou entrar em vossos corpos mortais, morar em vossos corpos mortais, então Ele os vivificará. O Espírito de Deus tem que tomar morada em nós, para que nós sejamos, a partir do Espírito de Deus, guiados. O que todas essas divisões devem causar, todas essas falsas doutrinas, são falsos irmãos. Isso simplesmente temos que dizer claramente. Quem nos dias do irmão Branham viveu lá nesse tempo reconheceu aquilo que Deus fez naquela época e agradeceu ao Senhor por isso. Quem vive agora tem que reconhecer o que Deus faz agora. Quem não pode fazer isso simplesmente não pertence à congregação noiva. Todos que pertencem à congregação noiva não ou terão parte naquilo que Deus faz agora. A Ele seja trazida a glória, a Ele seja a gratidão. Deus fez uma continuação após o ministério do irmão Branham. E a verdadeira mensagem foi distribuída por toda a terra nos últimos acima de 50 anos. Foi carregada e todos que estão determinados para pertencerem à noiva do Cordeiro e tomar parte no arrebatamento, estão agora conectados, ouvem em todo o mundo, todos em suas próprias línguas, ouvem a última mensagem divina do chamado para fora, da separação, da preparação, e em todos os campos serão orientados biblicamente, são orientados, ensinados biblicamente, e se deixam submeter, se submetem à palavra, e se deixam incluir no plano de Deus. Nós somos tão gratos ao Senhor por isso, que agora, 3 vezes por semana, todos em todos os lugares podem ouvir se aquilo que nos anos 60 foi pregado pelo irmão Branham, ou posteriormente nos anos 80, o que foi pregado nessa época. Agora, todos, mundialmente, também aqueles que sequer viviam naquela época ainda, agora todos podem ouvir a palavra e podem se
inclinar diante da poderosa mão de Deus. Eu ordeno a todos os irmãos e irmãs que foram guiados, desviados, voltem, respeitem o chamado divino, respeitem a missão divina, tenham parte naquilo o que Deus está fazendo atualmente. Por favor, nós lemos dos Atos dos Apóstolos 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Seja dada gratidão ao Senhor, não somente naquela época, também no nosso tempo. Nós temos congregações com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, 5.000 irmãos e irmãs. Também no nosso tempo, e especialmente nos países da África, até os extremos, até a Costa do Marfim, na África Ocidental, África Central, África do Sul, em todos os lugares, especialmente, mas também na Ásia e também em outros países. Deus tem milhares que chamou para fora e serão milhões que tomarão parte da congregação noiva. Abraão, ele deveria contar as estrelas, e tão incontável como as estrelas do céu, tão incontável serão aqueles que estarão prontos para encontrar-se com o Senhor. E eu digo isso diante da face de Deus. Eu fui comissionado com voz audível, voz ordenadora do Senhor, no dia 19 de setembro de 1976, para proclamar a palavra, para distribuir o alimento espiritual. Eu poderia vir a falar de algumas vivências sobrenaturais, especialmente quando o Senhor me ordenou, já bem cedo de manhã, para ler 2 Timóteo 4. Eu conjuro-te diante de Deus, o Senhor, que julgará uma vez vivos e mortos na sua vinda e na sua regência. Eu estou debaixo da ordem divina para pregar somente a palavra e não acrescentar nada e não retirar nada. Para mim, permanece eternamente firme o que está escrito em Apocalipse 1, versículo 1 a 3, qual seja, de conservar somente aquilo que está escrito nesse livro. E em Apocalipse 22, não acrescentar nada àquilo que está escrito e não retirar nada. Esta é a missão que Deus, o Senhor, me concedeu. E até o dia de hoje, nas milhares de pregações, sequer uma vez eu disse algo que não estivesse escrito na palavra. Eu proclamei somente a palavra, e tudo o que
Deus mostrou ao irmão Branham, revelou ao irmão Branham, a partir da palavra, tudo que estava oculto, da queda no pecado, começando até a todos os mistérios, mas sempre na palavra, encontrado na palavra. E por isso eu sou de coração grato ao Senhor. O noivo foi a palavra revelada em carne, e a noiva é a palavra revelada em carne. Não uma interpretação, nada acrescentado, pura e santa, assim como a noiva foi tirada de Adão e foi guiada a ele. Assim a noiva de Cristo foi tirada e será novamente direcionada a Ele. Carne da sua carne, ossos dos seus ossos. Não nenhuma mistura, mas sim pura, santa, como o noivo, assim também a noiva. Louvado seja o nome do Senhor pela preciosa e santa, pelo precioso e santo sangue, pela santa e preciosa palavra, pelo Espírito, precioso Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. E como Paulo escreveu, que seremos inacusáveis e sem qualquer erro seremos trazidos diante da face de Deus. A Ele seja trazida a honra por isso. Por favor, nós lemos como última passagem bíblica de Filipenses 1, versículo 6. Filipenses 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém. Esta também, eu quase teria dito, essa é minha convicção, minha santa convicção, quase teria dito, que o fiel Senhor, agora, Ele prepara o aperfeiçoamento e que um poderoso agir do Espírito virá somente sobre aqueles que receberam a semente divina da palavra em um puro coração, e para que Deus possa cumprir tudo. Cada promessa é sim e amém, e cada promessa se cumprirá até o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos resumir o que hoje foi dito, o que teve que ser dito hoje, que todos os verdadeiros filhos de Deus têm que voltar à verdadeira palavra, sair de todas as falsas doutrinas, e que em cada lugar somente haja uma congregação bíblica, e que assim o Senhor possa trazer a sua obra à conclusão, e também trará para que todos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Vamos agradecer ao nosso Deus que Ele enviou o irmão Branham, e quem desde o começo contemplou como o Senhor o chamou, que vivências sobrenaturais ele teve e que missão ele recebeu, qual seja, antes da segunda vinda, que trouxesse a mensagem que então
seria carregada a todo mundo. Isso, pela graça, aconteceu. O chamado para fora, a separação, aconteceu. Vós, povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro. Provai tudo com a palavra de Deus e voltai ao Senhor, para que Ele possa fazer o aperfeiçoamento com todos nós. E nós cremos o que está escrito. Aos que Ele primeiramente escolheu, este também chamou. E aqueles que Ele chamou, eles também justificou. E aqueles que justificou, a estes Ele também concedeu a glória celestial. É uma redenção perfeita e o Senhor traz a sua obra de redenção perfeita à conclusão com a sua congregação noiva agora. E então, como última coisa, ainda a exortação a todos os irmãos em todos os lugares, que peçam perdão uns aos outros, que se desculpem-se de terem trazido falsas doutrinas ou proferido falsas doutrinas e terem enganado o povo. Venham todos, se ajuntem, peçam uns aos outros por perdão e o Senhor concederá graça. Nós vivamos de fato diretamente antes do retorno de Jesus Cristo. Eu não saberia mais o que ainda deveria acontecer. Quem pode me dizer? Não, de fato, já aconteceu tudo o que deve acontecer antes do retorno de Jesus Cristo. Não se cumpriu tudo o que o nosso Senhor determinou para o tempo do fim. O que ainda há que deva acontecer? Digam-me. Israel está na terra natal, tudo aconteceu assim, como Deus disse. E por isso, agora, com santa seriedade, com ênfase, tenho que dizer, por favor, voltai ao Senhor, voltai à sua palavra, e que o amor de Deus possa preencher os nossos corações, para que, em amor, sejamos ligados com Deus e cada palavra creamos de coração e cada promessa recebamos pessoalmente que foi dada à congregação, à noiva, e que vivenciarão o seu cumprimento, como Paulo escreveu aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 1, 19 até 22, que as promessas de Deus encontram o seu cumprimento através de nós, que como primeira coisa, cada palavra de Deus seja vivenciada por cada um de nós, todos os jovens, todos os casados, todos os idosos, todos os fracos, independentemente quem nós sejamos. Deus conceda que nós todos sejamos trazidos, que no estado que nós estamos, que nós possamos vivenciar a palavra de Deus em temor, para que sejamos inacusáveis, sem qualquer mácula, e assim possamos aparecer, ser aprovados diante do Senhor. Para nós, somente resta uma coisa: agradecer ao Senhor, porque aquilo que acontece agora é o último agir
sobre a terra, na congregação do Deus vivo. E todos que pertencem à congregação noiva ouvirão aquilo, o que o Espírito diz às igrejas. A bênção do Todo-Poderoso Deus descanse sobre todos vocês. O Senhor vos conceda um coração crente, coração obediente, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos levantar ainda e o irmão Borg ainda orará. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua preciosa palavra. Tu falaste claramente através da tua palavra hoje de manhã conosco, ao teu povo. Nós te agradecemos por tua palavra viva. A tua palavra é espírito e é vida. É eficaz. Cumpre aquilo para o qual tu a enviaste. Nós te agradecemos também pela exortação para lutar pela fé que foi dada aos santos de uma vez por todas. Ajuda-nos e tem misericórdia de nós. Abençoe todo o teu povo. Abençoe todos os irmãos e irmãs. Senhor, nós te agradecemos pela última mensagem, pelo envio do teu profeta. E nós cremos e confiamos que tu, com todo o teu povo, chegarás ao teu direito. Abençoe e tenha misericórdia de todos nós, no nome de Jesus. Amém. 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 Agradecei ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, porque Ele é amistoso e a sua bondade permanece eternamente. Ela permanece eternamente. Ela permanece eternamente. Louvai ao Senhor. Sim, louvai ao Senhor. Também a minha alma, não esqueça o que Ele de bom te fez. O bom que Ele te fez. O bom que Ele te fez. Seu é o poder, adoração, Todo-Poderoso é Deus, o seu agir é santo e a sua glória, a sua graça é nova todas as manhãs, é nova todas as manhãs, é nova todas as manhãs. Grande é o Senhor. Sim, grande é o Senhor. O seu nome é santo. E o mundo, a terra está cheia da sua glória. Está cheia da sua glória. Está cheia da sua glória. Adorai-o, adoração seja ao Senhor. Com grande temor, também o seu nome é chamado por nós, é
chamado por nós. É chamado por nós. Cantem ao Senhor, louvai ao Senhor, em corais alegres, porque Ele também ouve o nosso cântico de louvor, também o nosso cântico de louvor, também o nosso cântico de louvor.